Então é o seguinte, ó, salve, salve. Hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Lá no carro, mostrando certinho. E vou explicar primeiro aqui antes para vocês, tá? Questão um pouco mais teórica, tá? É até a maneira que eu gosto de trabalhar dentro do curso, porque é o seguinte, sem teoria você não consegue ter uma prática bem feita. Então eu vou explicar aqui questão de como que você tira aqueles estouros ou aqueles estalos quando você liga ou desliga o seu player, tá? Às vezes dá aquele estouro na hora de ligar ou dá o estouro na hora de desligar por conta do pop, tá? Que tem principalmente em processador de áudio. Então, se você curte e quer aprender como é que tira isso aí no seu sistema, então roda a vinheta e se embora. Aqui nesse curso sem som automotivo. Então, se você quer aprender isso aí, galera, antes de mais nada, na descrição, todos os nossos cursos disponíveis para você adquirir, beleza? Então, linkzão aí para você conhecer todos os nossos cursos, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que acontecem esses estouros em processador de áudio, galera? Essa linha nova da Expert aí, tá? Essa linha nova, os processador bem pequenininho assim que tem agora, que ele é todo no Bluetooth, ele não tem esse pop. O que é esse pop? É basicamente o seguinte, quando o processador inicia, tá? Que ele liga, certo? O que acontece é que ele demora 1, 2, 3 segundos para poder colocar toda a configuração em prática, no caso, certo? E fazer aquela configuração, jogar o sinal de áudio ali do player processado para os módulos. Então, isso por conta disso, o módulo recebe energia, aí na hora que chega depois o sinal de áudio de uma vez, se o módulo já estiver ligado, tá? Dá esse estouro ou na hora de ligar ou na hora de desligar. Então, às vezes acontece isso aí. E para você resolver isso, galera, o que tem que ser feito? Duas coisas. Ou você utiliza os processadores, por exemplo, da Expert, ele tem a entrada e saída remota, certo? E na parte, se você não tem um processador da Expert, por exemplo, que tem esse saída remota e tem aquele processador da Stetson, que é o 2448 Sequencer, que é o que eu tenho no meu carro, tá? Eu tenho voltímetro sequenciador, beleza? Que eu já tinha antigamente e acabei pegando o processador com o sequenciador. Então estou utilizando o sequenciador apenas do processador para ficar mais fácil, porque o processador está do lado do player, mas eu vou explicar as duas formas. Nesse caso meu, que tem um processador sequencial, né, que é o 2448 Sequencer, e no caso do Expert, que tem a saída, né, tem a entrada remota e a saída, eu vou explicar como que vocês vão fazer nesse caso, principalmente quando o processador fica ali do lado do player, tá? A galera coloca muito ali do lado do motor do passageiro, beleza? Então é basicamente o seguinte, tá? Vocês vão pegar e a primeira coisa que tem que ser ligada no remoto para acionar primeiro e desligar por último, tem que ser as duas coisas simultâneas, senão vai dar esse estouro na hora de ligar ou desligar. Então a primeira coisa, galera, primeira é o processador. Por que, galera, tem que ser primeiro, tem que ser acionado no remoto? Para ele carregar tudo, as configurações que você fez. Então demora 1, 2, 3 segundos, depende de processador para processador. Então, o que você vai fazer? Vai mandar o remoto somente do player para o processador na entrada remote, beleza? No caso dos processadores da Expert, é o remote in. E no caso do processador da Stetson 2448 Sequencer, é o remote normal, porque ele tem, no caso, os remote out, que são 3 saídas sequenciadoras que ele tem. Mas o que você vai fazer é vir, no caso do player, e ligar direto no processador,
beleza? No remote in ou remote normal, como eu expliquei. Depois, no caso do processador da Expert, o remote out, tá? Out quer dizer, em inglês, saída, galera. Então, é o remote de saída, beleza? E no processador Expert da Stetson Sequencer, 2448 Sequencer, você vai ligar na saída de 1 a 3, ali você pode ligar na saída 1, na 2, na 3, tanto faz. As três estão funcionando como sequencial. Então, ele liga o processador, espera 1, 2 segundos, aí que ele vai ligar as três saídas para alimentar o que você tiver que alimentar, módulo, voltímetro, sei lá o que seja, beleza? Vou explicar de outra maneira depois, se você tem o processador direto no painel lá, para poder ficar mais fácil, certo? Então você vai alimentar depois, no out, os módulos lá, os seus periféricos, módulo, voltímetro, etc. Beleza? Fazendo isso, você vai acionar o processador para ligar, ele vai carregar o programa, vai alimentar os remote, certo? Os remote out. Depois que ele tiver carregado e alimentado o remote out, aí sim os módulos vão ligarem, só que já vai estar recebendo um sinal de áudio, no caso junto, então não vai dar aquele estouro. E na hora de desligar, ele vai desligar primeiro o remote out, ou seja, ele vai lá cortar o remote dos módulos primeiro, o processador continua ligado, aí depois que ele pegar e desligar todos os módulos, aí que ele desliga. Ele também não vai ter o estouro na hora de desligar. Então é assim que você tem que fazer para dar certo e parar com esses estouros. Eu vou mostrar no carro ali também como é que foi feito, certo? Agora, se você tem um processador e tem um voltímetro sequenciador junto, tá? Mas você não quer utilizar, no caso, o remote out, o seu processador, quer usar só o sequenciador, então você tem aqui um voltímetro, tá? Ele tem aqui, ó, 5 saídas, 1, 2, 3, 4, 5, e tem aqui também o menos, o remote e o mais, beleza? Ele tem tudo isso aqui. Então, como que você vai alimentar? Você vai mandar do seu player o remoto direto, sem nenhuma emenda, direto para o remote in, tá? Que é o remote aqui do seu voltímetro sequenciador, beleza? Manda direto aqui, tá? Ele se alimenta com mais e menos normal aqui, que é o positivo e negativo. E aí sim, você vai alimentar tudo. Então você coloca no primeiro canal, aí está o segredo. O primeiro canal sempre tem que ser o processador de áudio. Aí sim você vai ligar os módulos 2, 3, 4 e 5. Você vai alimentar os seus módulos, beleza? Se você não fizer isso, você também vai ter aquele pop, que é aquele estouro na hora de desligar ou ligar o seu sistema, beleza? Então, por que fazer isso? Porque você vai mandar o player ligar primeiro o voltímetro aqui no remote, certo? O voltímetro ligou, vai aparecer lá a voltagem, né, certinho que está no seu setup, nas suas baterias. Aí ele vai ligar o seu processador primeiro, depois de 2 segundos que ele carregou o processador, o sinal de áudio já vai estar mandando áudio pelo RCA que está vindo do player. Aí sim vai alimentar os módulos, que já vai estar recebendo um sinal de áudio. Então não vai dar esse pop, beleza? Que é como se o sinal, o modo tivesse ligado, você ir lá e conectasse o cabo de uma vez, ou tirasse o cabo de uma vez. É por isso que dá esse estouro, tá? Então é como se fosse uma conexão meio que brusca demais, que dá esse estouro na hora de ligar ou desligar. Então você fazendo isso não vai dar o estouro. E consequentemente, quando você desligar o sistema também, o sistema vai desligar o sequenciador, só que antes do sequenciador desligar, que é o voltímetro, ele vai pegar e desligar os módulos primeiro, depois, por último, os módulos estiverem desligados, ele vai desligar o processador. Beleza? Desligou o processador, desliga o voltímetro e desligou tudo. Então, isso que é o segredo para evitar. Se você mandar o seu remoto do player, tá? Misturado aqui, por exemplo, você mandou do player, que acontece muito estouro. O cara mandou do player aqui, aí alimenta o processador, certo? Para depois alimentar o sequenciador, o processador para depois alimentar o sequenciador.
você vai estar fazendo muitas vezes o processador desligar antes, tá? Porque ele está recebendo um sinal às vezes junto do sequenciador. Então, se você desligar o processador antes, ele vai parar de mandar o sinal de áudio e quando você pegar e desligar os demais módulos, que vai demorar mais, vai dar aquele estouro, porque é como se alguém fosse lá e puxasse o cabo RCA. Vai dar muito para desligar, certo? Então, para evitar isso, galera, façam esse procedimento. Agora eu vou mostrar lá no meu carro como é que está a instalação, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, beleza? Então, segura que a gente vai mostrar agora no Peugeotzão. Então é o seguinte, galera, não vou nem fazer corte, porque tem uma galerinha aí, hater aí que na internet, que sangue de Jesus tem poder. Mas olha só, como eu expliquei para vocês, bateria GND negativo, aqui remote, aqui ainda está escrito IN, tá? Que é o de entrada, e 3 saídas sequenciais. Então aqui, ó, vocês podem observar, ó, foca, aí, remote IN é o que tá vindo do player, e o Alt é o que tá indo pro remote lá dos módulos lá atrás, tá? Junto com o voltímetro, tá tudo emendado os remotos lá atrás, beleza? Por quê? Porque para ficar mais fácil aqui utilizando o sequenciador do processador, beleza? Lá atrás eu vou explicar agora como é que tá. Olha só, aqui tem um voltímetro sequenciador, como eu expliquei. Esse saída 1 aqui, galera, ó, é o remoto que tá alimentando o relé, que tem 4 coolers para resfriar, tá? Essa cadência 4000 aqui minha, beleza? Então eu coloquei porque esse módulo aqui ele não esquenta, tá, galera? É um módulozinho gringo aí, mas ele não esquenta muito. Eu coloquei por precaução. Então esse relé, esse remoto aqui é só dele, tá? Então não tem nada a ver com ligar módulo nem nada, é só para refrigerar. E aqui o remoto tá tudo emendado lá atrás, tá? Do volt que alimenta aqui a entrada do voltímetro, a SD 2000 dos 69, a cadência e a Stetson 160 para os Twitter, beleza? Tá desse jeito, como vocês podem ver aí, ó, certo? É assim que vai fazer nesse caso meu. O restante é como eu expliquei no começo do vídeo aí. Se for somente o voltímetro sequenciador, se for utilizando o Dexpert, etc. Tá? Então, vamos ligar o som ali para mostrar para vocês que não dá estouro nem na hora de ligar, nem na hora de desligar. O player tá ligando ali, ó. Já ligou os módulos. Tá no Bluetooth aqui, ó. Vamos dar play. Vamos ver se tá conectado. Aí. Tá aí, galera, ó. E agora eu vou desligar aqui, ó, para vocês verem que não vai dar também nenhum estouro. Tá desligando ali. Desligou primeiro o sequencer, né, que é a saída 3, depois ele vai desligar o processador. Pronto. Tudo desligado, sem estouro nenhum e sem risco de queima para esses possíveis estouros aí. Beleza? Então, para você que tinha dúvida, as maneiras eu expliquei aí no vídeo, certo? E é isso então. Qualquer dúvida aí, chama nós no zap aí pra gente poder ajudar. Às vezes a gente tá na correria, mas a gente sempre tenta ajudar todo mundo. Demorou? Então, tamo junto. Salve, salve e abraço pra vocês.